Bem-vindos a mais um episódio de Café Eu Vou. A gente vai começar a fazer as coisas um pouquinho diferente, nossos vídeos vão ser um pouquinho mais longos, né? Vamos gravar a conversa como ela é, né? Sem tanto preparo igual a gente tinha, né? A gente vai deixar a conversa fluir, né? Para vocês fazerem parte também do nosso processo de criação de conteúdo. Sim. Realmente. É importante. Às vezes o processo é mais interessante. A gente sabe porque a gente tinha umas discussões muito interessantes. Acaloradas. Né? Muito acaloradas, graças a Deus também, porque isso é importante, né? É muito legal você ter a sua ideia desafiada. Sim. Né? Porque permite com que você cresça e a gente não consegue pensar em todos os aspectos de um assunto sozinhos. Né? Existem pontos que só a Tati vai conseguir enxergar por causa da experiência dela e algumas outras coisas que eu vou conseguir enxergar pela experiência, pelas coisas que eu mesmo vivi. E embora a gente tenha pensamentos bem parecidos, ainda assim a gente diverge em alguns pontos. Excelente. E é nessa questão que a gente aprende, né? Que a gente vai esticando a nossa forma de pensar. Exatamente. E outro ponto também é que, assim, eu particularmente me sentia mais segura quando a gente fazia um script e então a gente começava a falar em cima daquilo, né? Agora hoje que a gente só falou, vamos falar sobre isso. E eu não me preparei especificamente com o script, então, de certa forma, me gera uma ansiedade, né? As pessoas costumam dizer assim, Tati, mas você fala super bem, você tem facilidade, isso, aquilo. Particularmente falando, eu acredito que eu falo realmente bem, porque eu acho que eu nasci falando, gente, né? Eu tenho isso mesmo em mim. Mas dizer que eu fico 100% seguro o tempo todo, não fico. Principalmente quando eu tô falando pra uma câmera, né? Tô conversando com você, mas tem uma câmera aqui me gravando. Então, isso, de certa forma, me gera ali algum nível de ansiedade, até mesmo alguns pensamentos disfuncionais que eu tenho que, voltar eles pra caixa. Sim. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem que ir fazendo, né? Assim, confortável realmente falar... Não é confortável realmente falar com uma câmera. Eu prefiro mil vezes falar com uma pessoa, né? Porque você não se sente nervoso. Parece que a câmera é como se fosse uma plateia. Né? Porque de certa forma Vai virar, exatamente. Mas é muito bom a gente conversar assim e permitir vocês fazerem parte do nosso processo para chegar na ideia, né? A gente geralmente termina concordando, né? Termina concordando, porque a gente tem os pontos de vista parecidos, mas mesmo assim são bem diferentes, porque ela tem a experiência de vida dela, eu tenho a minha experiência, ela tem a formação acadêmica dela, eu tenho a minha que é diferente, né? Mas ela conversa bem, gente. Tem que ver. Conversa o dia inteiro, até 10 horas da noite, com não sei quantos milhões de pacientes aí. Mas hoje, voltando aqui, hoje a gente vai falar sobre... Esqueci sobre o que mesmo? Sobre esperança. Sobre esperança e mudança. Vamos lá. Tá, pra você, como que você definiria a esperança? Pra você, o que é esperança? Vamos ver o que é esperança na sua vida hoje. Tá. Pra mim, esperança é quando eu não estou conseguindo alguma coisa ou quando eu quero alguma coisa e então eu fico esperando por, né? Eu espero que algo de bom me aconteça. Então, tá. Por exemplo, agora eu comecei a malhar firme. Então, eu espero que eu consiga os resultados que eu tenho buscado, né? Então, no meu trabalho, eu tenho algumas ideias, alguns projetos, então eu espero que as coisas caminhem conforme eu tenho essa esperança. Sim. Né? Até a gente estava conversando antes aqui, né? Eu fui buscar aqui a definição de esperança no dicionário mesmo, né? E assim, diz aqui, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Né? Então, a fé, né, é você esperar por aquilo que você não está vendo. Isso é esperança também. Então, para mim, esperança é isso. É algo, uma sensação de que algo bom vai acontecer, vai dar certo, vou conseguir. Sim. Realmente, né? Se a gente não tem esperança, a gente não sai do lugar. Porque se você for parar pra olhar, muitas vezes na vida, as situações são adversas. E se você contar as chances, tem muito mais chance de dar errado do que dar certo.
Né? Eu converso com vários amigos meus, eu falo, mas por que você não tá seguindo o seu sonho, seguindo o que você gosta realmente de fazer? Ele fala, mas pra que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições, o Brasil não me deixa, e começa a vir com um monte de motivos pelos quais não valeria a pena seguir o sonho. É melhor você trabalhar numa fábrica por 25 anos, por 30 anos e aposentar lá. Sim, mas sabe? seguro. É mais seguro, a gente procura estabilidade. O ser humano, ele procura estabilidade em todos os lugares. Mas a estabilidade não existe. Exatamente, é uma falsa sensação que você tem. A estabilidade não existe, então você tá lá, todo certinho, né, vivendo sua vida, vem uma pandemia. Aí você mal levanta da pandemia, tem uma guerra. Então, assim, não existe estabilidade. E aí, é claro que eu dei exemplos, né, macros, mas tem exemplos micros também. Você pode adoecer, pode acontecer um acidente, enfim, não existe estabilidade, Sim. Né? Muitas vezes o seu negócio depende de outras pessoas, e nem sempre você vai conseguir casar o tempo, o seu tempo com o tempo dessas outras pessoas. Então, aquilo que você planejava para determinado tempo, pode ser que ele leve um tempo maior. Então, a estabilidade não existe muitas vezes, né? Então, a gente vai precisar, de fato, ir caminhando e procurando isso ao longo da vida, né? Então, a gente vai ter momentos que vão ser mais tranquilos, momentos que vão ser mais desafiadores. Mas dizer que vai ser tudo estável e linear, não vai ser. Até porque a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Então, tem momentos que você tá com foco em uma coisa, momentos com foco em outra. E aí, a gente vai... E quanto mais cedo, sabe? A gente entende que a vida é um processo e que vão ter momentos bons e momentos ruins, mas que, apesar disso, eu preciso seguir em frente, mais leve a vida vai ficando, sabe? Com certeza. Porque... a vida realmente ela é dividida em estações, né? O mundo é governado em estações. A gente tem inverno, tem verão, tem primavera, tem outono, né? E o que a gente tem que entender, que eu tenho isso muito pra minha vida, é que você tem que reconhecer a estação na qual você está. Primeiro, porque isso torna as suas expectativas mais realistas, Sim. Né? Então, eu não posso esperar isso agora, porque eu sei que eu tô vivendo, eu vou ter que passar por isso, né? E também te dá esperança pro futuro. Por exemplo, se você tá vivendo no inverno, qual que é a próxima estação depois do inverno? É a primavera. Onde as coisas começam a florescer, as coisas começam a dar certo. Os brotos começam a sair. Exatamente, você começa a colher aquilo que você plantou. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? Sobre a vida e as estações, né? E a importância de se viver cada estação, entendendo a estação que você tá, para que você aceite aquele momento. E entenda que aquilo é um momento, não é uma condição eterna, né? Então, eu estava dizendo justamente sobre isso, que o solteiro tá numa estação. O que namora tá em outra estação. O casado tá em outra estação. O que tem filhos pequenos tá em outra estação. Pai de adolescentes, outra estação. Pai de adultos, outra estação. Os avós, outra estação. Então, assim, você entender que, por exemplo, você com criança pequena vai ter algumas limitações, faz parte do processo, né? Mas eu preciso ter esperança que aquela estação vai passar. A criança não vai ser criança para sempre. Ela vai crescer. Virão outros desafios, né? Aqueles que estão com filhos adolescentes. Entender que a adolescência também vai passar, né? E as coisas passam. Eu gosto de dizer que o dia bom, sabe? Aquele dia de festa, onde você tá feliz, ele passa. Sim. O dia mal também passa. E eu preciso ter esperança que a vida vai passando e que a vida tem os seus momentos. Sim. A questão não é se eu vou ter um dia mal, se eu vou ter um desafio. A questão é quando. Né? Mas fato é que eu vou ter. Eu quero ter? É uma escolha de ter? Não é querer, não é escolher. Mas se eu entendo que isso são processos e ciclos da vida, ainda assim a minha vida fica um pouco mais leve. Não que eu não vá ficar triste, não que eu não vá sofrer, não que eu não vá ter dias nublados e cinzas nos meus pensamentos. Mas esses dias vão passar também. E eu posso passar isso com uma certa leveza, sabe? Sem querer entrar num quarto escuro e não querer sair de lá. Sim, né? Eu acho que a vida é feita de estações. E se eu entendo que existem essas estações, eu tenho esperança, né? Para a próxima estação. Com certeza.
o maior conforto e a maior tristeza é que tudo passa. Sim. Né? Realmente, esteja bom, esteja ruim, vai passar. Sim. Né? Sempre vai passar. Sim. E a gente realmente se frustra quando a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa. A gente tem controle sobre nós mesmos. E olhe lá. Né? Também não é fácil, né? E olhe lá, porque muitas vezes você quer falar assim, eu preciso, sei lá, cortar o açúcar. Ai, mas aquele doce é tão bom. É difícil. Então a gente tem controle sobre a gente mesmo, sim, né? Mas ainda assim é muito difícil. É difícil, né? E a gente não controla. A gente já falou isso aqui em algum podcast, eu acho, mas a gente não consegue controlar a situação ao nosso redor. Não. A gente consegue controlar como a gente responde. Sim. Né? E aí, isso é o máximo que a gente pode fazer. E também é muito difícil, né? Você responder de uma maneira adequada, você não reagir, né? Mas responder, realmente pensar antes de tomar essa decisão. E eu acho que quando a gente toma certas decisões, a gente sofre as ramificações dela. Sim. Sabe o que eu digo? Eu costumo dizer assim, que escolha é como se você fosse numa banca e comprasse um pacotinho de figurinha. Eu quero aquele pacotinho de escolha. Lá dentro vem 2 figurinhas. O ônus e o bônus. E você vai ter que conviver com isso. Toda escolha é como um pacote com 2 figurinhas. Vem ônus e bônus. E para tudo, você vai ter aquilo que vai ser legal por você ter escolhido aquele caminho, mas vai ter um preço a se pagar, né? Nada é de graça. Exceto a salvação. Sim. Nada é de graça. Tudo tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar aquele preço. Sim. Cada escolha é uma renúncia. Exatamente. E aí, falando sobre, né, esperança e mudança, já na parte da mudança, é isso. É eu entender que para eu mudar alguma coisa, eu vou ter que fazer escolhas. Sim. E que essas escolhas trarão, né, por si só, os benefícios, mas também o preço. Né? Então, se eu quero me relacionar melhor com as pessoas, isso tem um preço, né? Tem um preço em eu aprender a ser empática, tem um preço onde eu preciso aprender, de certa forma, habilidade social, como conversar, né? Melhor horário de conversar, sim, né? Tem a questão de que em algumas situações nós vamos engolir alguns sapos. Sim. Né? Faz parte pelo social. E aí saber diferenciar quais são os sapos que realmente eu preciso engolir e quais são aqueles onde eu vou me posicionar e devolver o sapo. Sim. Né? Sim. Então, se eu quero ter bom relacionamento, vai exigir de mim um controle, né? Uma certa habilidade e um certo desconforto para lidar com algumas situações. Né? Mas veja, nós somos muito autocentrados, né? O ser humano é autocentrado. Então, a gente acredita que nós somos o centro e que se nós pensamos assim, logo, uma grande maioria das pessoas, né? Assim ou todas também. as pessoas pensam assim também. Mas não necessariamente. Não. Né? Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, você sente de um jeito, eu sinto de outro jeito. Eu sinto não. Eu também sinto de outro jeito, pode ser assim. Mas eu sinto diferente de você, né? Então, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho possibilidade de encarar com leveza essas escolhas, né? De mudança, de esperança. Então, falando nisso aí, você acha que a esperança ela é um sentimento ou ela é uma escolha? Nossa, boa pergunta. Se a esperança é um sentimento ou uma escolha? Olha, só eu, particularmente, acredito que a esperança é uma escolha. Que você escolhe esperar por alguma coisa. Você tem que olhar aquilo e decidir. A esperança não é uma emoção. Ela é uma escolha. Sim. E como que você consegue escolher isso? Porque muitas vezes a gente é colocado diante de uma situação e a gente pode escolher continuar. Por exemplo, o podcast mesmo. Sim. Umas semanas atrás a gente parou pra conversar. Falou, olha, não tá tendo o retorno que a gente queria. O que a gente faz? Sim. A gente escolheu a esperança. Falei, não, vamos, né? Vamos insistir. Vamos insistir um pouquinho mais. Mas a gente poderia também ter escolhido não fazer.
Então, mas aí nesse caso, diante de uma escolha, a gente precisa fazer uma métrica de tomada de decisão, né? Então tá, poxa, eu não tô satisfeito com isso aqui na minha vida. Então eu vou sentar lá e eu vou colocar, tá, quais são os prós de eu continuar com isso? Quais são os contras de eu continuar com isso? Embora na nossa conversa semana passada nós não tenhamos feito essa métrica no papel, de certa forma foi o que eu conversei com você. Sim. Tá, Theo, mas qual que é o propósito? Aí nós discorremos lá dos propósitos. Então, aquilo que eu via como contra, como por exemplo, a gente não tem audiência ainda, né? Eu vi que os prós valiam mais que os contras. Então, eu renovei minha esperança. Sim. Entende? Sim. Então, toda vez que eu estiver indecisa com alguma coisa, eu preciso fazer uma métrica de tomada de decisão. Qual é a vantagem disso? E qual é a desvantagem disso? E aí, tem até um outro quadrinho que eu gosto de fazer, que é qual é a vantagem de não continuar com isso? E qual a desvantagem de não continuar com isso? São perguntas que vão trazer respostas similares, mas como elas são feitas de formas diferentes, faz com que o seu cérebro tenha que trabalhar mais para chegar no denominador comum. Então, aí eu faço a escolha de continuar ou não continuar o que eu tava querendo fazer. E aí, falando sobre esperança, outro dia eu tava ouvindo, né, uma pessoa que eu gosto muito e que ela tem milhões de seguidores, né, e ela contando, eu fiquei 4 meses falando sozinho. 4 meses falando sozinho. Então, esse início faz parte, né? Vai fazer parte pra gente, vai fazer parte pra qualquer outra pessoa que esteja começando algo. Falar sozinho no início faz parte, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar de volta, né? Que fui pro consultório, eu comecei com um paciente, né? E eu fiquei com um paciente por 4 meses. Né? Depois eu fui para 4 pacientes. Eu fiquei com 4 pacientes por 6 meses, né? Hoje eu não tenho horário, mas eu comecei com um. E eu fiquei muito tempo com um. Depois eu fiquei muito tempo com 4. Eu poderia ter falado, nossa, mas entra mês, sai mês, eu tô com um paciente, vou desistir disso aqui, né? Mas não, mas eu tinha esperança. Enquanto isso, né, eu fui me organizando, enfim, e hoje, né, graças a Deus eu tenho uma agenda cheia. Mas eu tive que renovar a esperança, ver os prós e contras disso. Então, a esperança é uma escolha. Você escolhe esperar por alguma coisa ou desistir de alguma coisa. Isso aí, eu acredito assim também. A gente sempre escolhe, né? Porque existem situações nas quais você realmente, olhando assim de uma maneira mais, não cética, mas de uma maneira mais racional, você não continua. Não. Tem situação que você fala assim, ó, realmente eu tô parecendo um palhaço aqui, trabalhando igual um doido, me especializando, né? Como muita gente no Brasil, né? Sim. No mundo, que estuda tanto tempo e depois não consegue um emprego. Sim. Né? Isso acontece. E a esperança, às vezes, pra mim, assim, a esperança não faz sentido. Né? Acho que não foi muito feita, assim, pra fazer sentido. Esperança, né? Não faz sentido. Faz. Tanto é que nessa definição que eu li aqui no dicionário, né? A última palavra lá é fé. Né? O que é fé? É você acreditar em alguma coisa que você não vê. Então, não faz sentido de fato. Sim. Porque o que faz sentido? Faz sentido aquilo que tem evidência. Né? Então, isso dá nisso, que chega nisso. Então tem evidência, faz sentido. Já foi comprovado, né? Exatamente. Agora, quando você vai fazer algo que você não tem um resultado de fato, não faz sentido. Então, num primeiro momento, é mais fácil desistir. Você tem que ter uma disposição e uma energia mental, digamos que ok, para você continuar fazendo algo por algum tempo, sem ter um resultado. Né? Mas também, se a gente parar para pensar, praticamente a grande maioria das invenções, né, do ar-condicionado, da lâmpada, do motor elétrico, foram muitos anos que as pessoas foram investindo sem um resultado de fato, né, sem um resultado no sentido de funcionou e vai dar certo. Resultado tangível, né? Exatamente. Eram pequenos avanços, pequenos resultados, né, mas não era a conclusão, né, não era realmente o final do que se propunha lá. Sim. Quem estava investigando, quem estava desenvolvendo. A mesma coisa é quando a gente começa qualquer coisa na nossa vida. Eu não vou ter um resultado da noite pro dia, e é aí que tá, sabe, Matheus? As pessoas, elas não estão preparadas para lidar com a frustração dos processos.
né? A gente tem tudo hoje num clique, né? Você dá um clique Resolve. e tudo acontece. Você dá um Google, pronto, você tem respostas para muitas coisas. Mas a vida, ela não é um clique, ela é um processo. E se eu não estiver disposta a passar pelos processos, né? Onde está incluído o sim, mas muitas vezes o não, então eu vou desistir. Fácil é? Não, não é fácil. Não é. Mas ficar parado reclamando da vida também não é fácil. Então Não te leva a lugar nenhum. Exatamente. Então eu preciso escolher o meu difícil. Em tudo na vida eu preciso escolher o meu difícil. Né? Eu sempre brinco com meus pacientes, eu digo assim, olha, depois que você pagou o primeiro boleto, nunca mais. Nunca mais a vida volta a ser a mesma. Você vai ter que aprender a escolher os difíceis dali pra frente, né? Sim. E tem outro ponto que ontem a minha filha, a Isabelle, não passou muito bem na escola, né? Ela tem 9 anos e ela encontrou alguém no banheiro lá da escola, do colégio, que devia, pelo ano que ela falou, devia ter uns 12, né? E ela falou que ela tava com dor e tal. Aí a menina virou pra ela e falou assim, sabe? Daqui de cima é só pra baixo. Faz sentido. Eu falei, meu Deus, com 9 Nossa, anos. com 9 anos a menina já recebe uma bomba dessa. Aí ela virou pra mim e falou, mãe, fez tão bem pra minha autoestima, né? Só que não. Gente, Então, mas mas assim, se você olhar racionalmente, daqui de cima só pra baixo, no sentido de que tem muitos problemas e a gente tem que estar disposto a enfrentar, a encarar isso, né? Sim. Então, pra que eu mude alguma coisa e pra que eu tenha esperança de alguma coisa, eu vou precisar fazer um movimento, né? E esse movimento vai incluir frustração, vai incluir não, vai incluir decepção, né? Vai incluir vários ãos aí da vida. Mas também não fazer nada não é legal. Então é uma questão de escolha. E também a gente pode, né, ficar sentado reclamando ou fazer alguma coisa a respeito. É igual você falou, escolher o difícil. Porque difícil vão ser as duas decisões. Só que uma pode ter fruto e a outra vai ter frustração. Não tem como. Porque você chega num ponto da sua vida que realmente... Poxa vida, eu tô agora com 60 anos. Nunca é tarde pra se seguir o seu sonho, mas você vai enfrentar mais dificuldades. Sim. Né? Então eu acho que é importante. Essa semana mesmo, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Que eu tava ensinando inglês e eu tinha sentido no meu coração que não era pra eu estar fazendo isso, porque ocupava bastante do meu tempo e ocupa bastante do meu tempo ainda. Mas eu falei assim, bom, o meu sonho é ser professor de inglês, é pra isso que eu tenho que dedicar todas as minhas energias? E a resposta foi não. Por quê? Porque eu quero viver do meu ministério, da minha música. E eu preciso focar mais nisso. Por mais que eu parei pra refletir, eu falei, gente, eu sou retardado. Eu acho que, assim, o que eu vou fazer agora? Não tem dinheiro? Como assim, sou retardado? Não, é porque realmente não faz sentido. Foi uma decisão difícil que eu tomei, né? De focar 100% na minha carreira musical, no meu ministério. Quando foi isso? Eu não sabia disso. Então, foi essa semana. Por isso que você não sabia. Foi na segunda-feira. Você foi fazer uma análise. Às vezes eu sento pra fazer isso aí. Pra ver autoanálise. Pra onde que a minha vida tá indo. Pra onde eu tô, pra onde que eu vou. Exatamente, né? E a gente precisa tomar essas decisões. Por mais que elas não façam sentido, eu tenho esperança de que vai dar certo. Eu tenho esperança de que se eu fizer a minha parte, né? Eu vou criar, né? Deus vai abrir as portas aí, eu vou aprender, né? Eu vou estar pronto para agarrar as oportunidades, né? Mas cada escolha é uma renúncia. Sim, cada escolha é uma renúncia. Eu vou ter que renunciar, comprar minhas roupas que eu gosto no momento, entendeu? Sair para tomar café quase todo dia, porque eu gosto também bastante. Eu vou ter que ter essas renúncias e investir o meu tempo em criar conteúdo, em trabalhar em músicas novas, em mandar músicas para as rádios, né? Fazer esse trabalho todo, né? Mesmo que eu não veja resultado agora, né? Justamente o que a gente tá falando aqui. Exatamente, porque eu tenho esperança de que lá na frente vai dar certo. Mas essas escolhas são difíceis. São. Não é coisa bobinha, assim. Não, empreender não é algo fácil. Não é. Não, você tem que estar muito disposto a nãos. Sim. E você recebe um monte. Sim. Um monte. Mas o que a gente precisa é o que eu falo. Quando eu oro, eu falo, Deus, uma chance. Só uma. Eu não vou perder. Né? E eu tô me preparando. Porque às vezes, realmente, é difícil você ser jovem
e seguir o seu sonho mesmo. Você tem que fazer um monte de coisa que você não quer. Sim. Ué, mas a vida é sobre isso. É fazer Exatamente. o que não quer para obter o que quer. Exatamente. Né? A vida adulta, na verdade, né? Exatamente. Porque a criança bate o pezinho pra ter o que quer. A gente não pode sair batendo pezinho por aí, né? Não quero, tô de mal, não vou. Não, a Com gente certeza. tem que assumir a responsabilidade dos nossos objetivos e seguir. E aí, enquanto você falava, eu lembrei, né, da clássica frase do gato, da Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, acho que foi mais ou menos isso que você fez, Sim. então, né? Sim. Tô atirando pra tudo que é lado. Falou, opa, não, peraí, tô sem caminho. Deixa eu afunilar isso aqui e saber pra onde eu quero ir. E é uma escolha. É uma escolha. Né? Eu sei que a minha próxima estação pode ser que não seja das mais fáceis, né? Mas o que eu gosto do inverno é que o inverno ele gera muito crescimento. Sim. As plantas, as árvores às vezes precisam deixar as folhas para que as raízes sejam fortalecidas. Sim. Né? Então, mesmo nessas estações mais difíceis, né? A gente tem esperança. Por quê? Porque cada estação tem a sua beleza. Sim. Cada estação tem a sua esperança. Na Bíblia fala, né, que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança, paciência, a paciência e esperança. Sim. Né? Mais uma coisa mais ou menos assim, gente. Mas realmente, quando a gente passa por esses processos, a gente aprende a esperar. Porque se deu certo no passado, vai dar certo no futuro. Sim. Né? E a gente tem que continuar com as nossas esperanças firmes. Porque fácil realmente não é, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? E são assim escolhas, cada escolha é uma renúncia. Eu escolhi agora focar 100%, né, no meu ministério. Mas sabe o que eu penso, Teu, né? Na época que eu tinha um paciente, foi um tempo muito bom, embora eu tivesse um paciente... Foi um tempo muito bom, porque eu pude ir estudando muito, me especializando muito. Então, eu fui criando raízes, Exatamente. sabe? Então, foi uma época onde eu pude consumir tudo que eu entendia que era importante para o meu negócio, digamos assim. Né? Quando eu estava com 4 pacientes, eu estava já um pouco mais preparada, né? Mas ainda assim tinha muito tempo. Então, estudava muito também, um volume muito maior. E aí, quando a agenda foi aumentando, eu já estava mais preparada, né? Continuo estudando muito ainda, todos os dias eu estudo, mas ainda, mas já tô melhor, né? Eu já me sinto ok. Por quê? Porque eu tive um tempo de inverno, eu tive um tempo de crescer para baixo, né? Para agora crescer para cima, né? Tenho muito para crescer ainda? Sim, tenho, e eu acredito que o crescimento é ad eterno. Ah, sim. Mas essa fase, né, de você ficar um tempo recolhido e um tempo ali fazendo o básico bem feito, é fundamental para que você tenha uma base para o que tá por vir. Sim. Sim, e é uma escolha corajosa. Sim. Né? Mas Os erros fazem parte, com certeza. porque é neles que você vai se aprimorando. Então, nesse meio do caminho, várias coisas que eu percebi que, não, Tatiana, isso não é o caminho, vai por aqui, vai por ali, né? Foi gerando em mim aí uma autonomia, foi gerando em mim, foi melhorando o meu autoconceito, né? Então, o que eu penso sobre mim mesma, melhorando a minha autoestima, e aí as coisas começaram a fluir mais natural, né? De forma mais natural. E aí depois você até se espanta, né? Você fala, gente, você se depara com uma situação e fala, nossa, eu sei lidar com isso. Eu nem sabia que eu sabia, não lembrava que eu sabia lidar com isso. E você vai realmente se alegrando com aquilo que você plantou. Né? Você vai vendo, né? Principalmente com você, quando você dá alta para um paciente, você fala, gente, olha só onde é que a gente chegou, que legal. Né? É mérito seu, mérito do paciente também, que decidiu mudar, decidiu, né, aceitar ali as ferramentas para mudança. Sim. Né? E um mérito seu também. E é isso que é legal. Quando a gente investe, a gente tem retorno. Sim. Né? Pode ser que demore. Quanto tempo que foi esse processo todo de um paciente até agora? Foi. Uns 2 anos, um pouquinho mais? Não foi tudo isso, não. Foi 1 ano, assim, para que eu saísse do a agenda cheia. Foi o processo de 1 ano, digamos assim. E olha que legal, né? Você plantou por esse 1 ano e agora você colhe os frutos disso. Sim. Não é verdade? Sim. E assim, né? Pra gente deixar um pouco sucinta essa questão do esperança e mudança,
as duas elas andam juntas, né? Digamos assim, são parceiras. E nesse caso, em alguns momentos na vida, você vai precisar mudar para ter esperança, né? Então, fazer alguma coisa e então tem esperança. Mas, em alguns casos, eu vou primeiro precisar ter esperança para depois mudar. No caso que a gente fez foi isso. A gente sentou, conversou, renovou a esperança e falou, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente. Sim. Em alguns casos, eu preciso ir lá, me mexer, e aí eu começo... No caso da atividade física que eu faço hoje, né? Eu precisei começar a fazer alguma coisa... então agora tem esperança do resultado que eu quero obter, né? Mas a ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. A questão vai ser que elas vão andar juntas e é isso que vai deixar a minha vida mais funcional e também me propiciar alcançar os objetivos que eu tenho para a vida, né? Então, assim, Matheus, eu entendo que a vida fica mais leve quando a gente tem esperança, né? Tem outro ponto também que eu percebo, né? Quando eu recebo um paciente que tem o diagnóstico de depressão, por exemplo, o primeiro passo que a gente tem é resgatar a esperança daquela pessoa, né? Porque geralmente o deprimir é não ter esperança de vida. Muitas vezes a pessoa ela não tá com depressão, né? Mas ela vem aí de uma sucessão de frustrações, de uma sucessão de nãos, né? E isso abala também a nossa esperança, né? Dá-se aquela impressão de mais um não, né? Quando eu vou sair disso, quando eu vou conseguir aquilo, né? Não é fácil viver dessa forma. Lutar também, quando você tá no meio de um monte de não, também não é fácil. Aí eu volto naquilo que a gente falou. É difícil de um lado, é difícil do outro, né? Mas uma coisa é fato, e até vou recapitular aqui o que você falou. É difícil fazer, mas você tem um resultado. E não fazer é difícil, você vai permanecer nesse difícil. Aí são as escolhas da vida. Com certeza. Vale a pena realmente esperar, vale a pena confiar, né? E trabalhar em direção àquilo que você gosta de fazer, aquilo que te preenche, né? Aquilo que te faz sentir vivo, né? E a melhor coisa que existe é essa sensação de que eu alcancei alguma coisa, né? Eu trabalhei e consegui o resultado. Não existe nada melhor do que você olhar e falar, caraca, a gente chegou aqui, né? Como que a gente chegou aqui? Que legal. E se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui pro fim, né, dessa nossa conversa, é que, assim, vale a pena você ter esperança, né? E tem até um versículo que fala, né, que diz que eu preciso renovar a minha esperança, olhar para trás para minha vida, né? Para que eu possa renovar a minha esperança. Me perdi agora, Matheus. Qual que é esse versículo que fala? Olhe para... Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu sempre tenho ele na minha mente, mas agora ele fugiu. Tem no Salmo. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso, trazer à memória. O que é esse negócio de trazer à memória? Eu preciso me lembrar, né? Porque, assim, no dia mal, a impressão que dá é que tá tudo mal e que não vai ter mudança, né? Então, quando eu trago a memória, quando eu falo, nossa, mas eu já venci isso, já fiz aquilo, né? Isso me dá esperança também, né? Trazer à memória até coisas que outras pessoas fizeram, situações difíceis que outras pessoas passaram, que lutaram, que tiveram tantos nãos, para que eu tenha minha esperança renovada e aí eu consiga mudar também. Com certeza. Fiquem com isso na mente, tragam memória, o que traz esperança para vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigado por estarem conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Que precisa esperar renovar a esperança. Precisa renovar a esperança, né? Todo mundo precisa de vez em quando. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Bye. Tchau, tchau.